Eu quero convidar você, neste momento, a pegar a sua Bíblia, se puder, o seu smartphone, o seu tablet, usar de algum recurso o qual possa te conectar conosco através deste momento de meditação na Palavra de Deus, tendo acesso à sua Bíblia. Eu vou ler um texto que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Como o hábito que eu tenho conservado nestes últimos meses, eu tenho feito as minhas leituras numa versão chamada Nova Versão Transformadora. Mas independente da versão que você tiver acesso, o importante é que você acompanhe a porção das Escrituras que nós vamos ler nesta hora. Eu vou ler alguns versículos, não todo o capítulo, mas é muito importante que você me acompanhe através de todo esse tempo que estaremos juntos, com acesso à Bíblia, seja ela aberta, com o seu aplicativo aberto, e por que não, fazendo algumas marcações, sublinhando, destacando, porque esse é o recurso que é disponível nos aplicativos. Nós vamos ler o verso de número 7 em diante, que traz as seguintes palavras: navegamos vagarosamente por vários dias, e depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Cnido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao Cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazeia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. E Paulo tratou essa questão com os oficiais do navio. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenice, que ficava mais adiante, na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenice era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e para o noroeste. Nós vamos ler até aqui, e eu queria convidar você, antes de mergulharmos um pouco mais profundo nesse texto, de orarmos e falarmos com o Senhor. Pai, nós te damos graças por podermos ter acesso através dessa transmissão a esse tempo de adoração. Obrigado pelas canções, obrigado por podermos contribuir com a tua obra. E agora pedimos que o teu Espírito fale conosco, para que diante da exposição da tua santa palavra, os nossos olhos sejam abertos e que não sejamos guiados por inclinações pessoais, pela maioria, mas que sejamos guiados pela luz do Espírito Santo, que conduz o teu povo, sempre de maneira poderosa. Ministra o coração de cada um destes. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Quase que sempre na nossa vida é inevitável você sofrer algumas perdas. Perdas fazem parte da caminhada. A gente perde até cabelo. Tem gente que perde cabelo. Alguns perdem mais do que os outros. Mas as perdas são inevitáveis. Perde-se muitas coisas com o passar dos anos. Você perde vitalidade, você perde tônus muscular, você perde rigidez de pele. Por mais que existam inúmeros recursos aonde você pode tentar recuperar essas coisas que são perdidas com o passar dos anos.
Quem perde cabelo faz um implante, é ou não é? Quem perde tônus muscular faz uma reposição hormonal, vai para uma academia e tenta de alguma maneira recuperar aquilo que é uma perda inevitável. Existem perdas que são inevitáveis. Você já vive a vida sabendo que essas perdas acontecerão. Mas o fato é de que também há algumas perdas que são totalmente evitáveis. Situações de que, se nós soubermos como proceder de forma coerente, guiados pela verdade da palavra, nós podemos passar pela vida sem ter esse tipo de perda. Algumas perdas evitáveis são perdas, por exemplo, de relacionamentos saudáveis que você um dia teve, mas que por uma posição sua, um argumento, uma palavra, uma incoerência, uma reação descontrolada, pôs em risco, ou mesmo perdeu-se completamente, um relacionamento que você nutria. Infelizmente, há pessoas que perdem a sua família. Deus não nos deu a nossa família para que ela fosse perdida. Deus nos deu a família para que ela fosse conservada. E através da conservação da família, ela pudesse ter uma descendência que fosse contínua. Mas muitas pessoas perdem a sua família. Maridos perdem as suas esposas por atitudes insensatas, palavras incoerentes, atos que ferem e machucam. E o princípio contrário também é verdadeiro. Mulheres às vezes destroem a sua própria casa. É por isso que a palavra de Deus afirma de que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, com as suas próprias mãos, ela a derruba. Portanto, há perdas que são totalmente evitáveis. Já ouviu aquela expressão, isso é perda de tempo? E é verdade, tem muita gente que perde tempo. E se há uma coisa que você não consegue recuperar, não existe como, no caso de cabelo perdido, implante de cabelo, não existe implante de tempo. Tempo perdido é irrecuperável. E tem muita gente que perde tempo. Perde tempo em buscar a Deus, perde tempo em se preparar para a vida, perde tempo em fazer um curso, e a vida vai passando. E essas perdas que poderiam ter sido evitáveis, começam agora a se transformar num lamento. Eu devia ter feito isso, eu devia ter ouvido aquilo outro, eu devia realmente ter agido naquele momento. E começamos a questionar o porquê que a nossa vida às vezes se encontra num turbilhão de problemas. O texto que nós lemos nessa noite fala a respeito de um episódio que era quase que o capítulo final da odisseia do ministério do apóstolo Paulo. Ele está sendo levado como prisioneiro para Roma, segundo ele próprio expressa ter o desejo de fazê-lo, porque a paixão de Paulo era fazer chegar o evangelho em Roma. Ele poderia ter apelado e teve a oportunidade de fazer uso desse argumento legal para sequer ser colocado naquele navio e ser transportado como prisioneiro para Roma, mas ele entendia claramente de que o propósito de Deus na sua vida é de que ele pregasse a casa de César, de que ele de alguma maneira fosse um mensageiro do evangelho na capital do império. Dentro desse navio, com outros prisioneiros, com outras pessoas, a jornada, ela começa. E no capítulo 27, que foi o capítulo que lemos, nós encontramos alguns detalhes, não tivemos oportunidade de ler todo o capítulo, mas fica aqui a minha dica para você lê-lo depois com mais calma, pausadamente, entendendo o contexto todo que está sendo narrado neste capítulo. Nós entendemos de que no momento específico da navegação, algumas coisas começaram a mostrar que o momento não seria favorável para aquele tipo de navegação. Não seria o dia correto para zarpar, não seria o caminho correto a se seguir. E Paulo tem essa percepção. Se você puder olhar comigo na sua Bíblia, sempre eu peço para você mantê-la aberta,
todas as pessoas que me ouvem, eu crio esse hábito de ajudá-los a entender de que a maneira mais prática de absorver com mais profundidade a riqueza das Escrituras é ouvindo a palavra com o texto sagrado aberto. Você vai ver que logo no início, quando nós lemos o versículo de número 7, Paulo está dizendo que eles navegam vagarosamente por vários dias. E com muita dificuldade, eles chegam de Qunida, porque os ventos eram contrários. Então preste bem atenção, a navegação era uma navegação com situações difíceis e ventos contrários. Não bastasse isso, o texto continua dizendo que eles haviam já perdido muito tempo e as condições climáticas haviam se tornado perigosas para a navegação, pois estavam chegando no fim do outono. Bem, você sabe muito bem o que vem depois do outono. Depois do outono vem o inverno. Não é o momento ideal para se navegar. Os ventos daquela região, por causa da mudança de estação, começam a soprar de uma forma um pouco mais violenta. E a mudança naquilo que chamam de carta de navegação que eles usavam naquela ocasião, eram inesperadas. Paulo não era um especialista no assunto, mas há algumas coisas na nossa vida que nós podemos evitar perdas se simplesmente tivermos uma percepção, por menor que seja, das condições que nos cercam. Você sabia de que há muita situação na nossa vida que poderíamos evitar perdas e danos se apenas tivéssemos uma percepção mais aguçada do momento que nos cerca? Esse não é um momento certo para eu comprar esse carro, porque a economia mostra que está tendo uma instabilidade mundial por conta de uma guerra que está acontecendo. A economia está começando a ser retomada por conta da pandemia. O mercado mundial está muito volátil. Você não precisa ser um especialista em economia mundial. Há algumas coisas que são facilmente percebidas pelos ventos contrários e pela agitação ao nosso redor. Paulo tem essa percepção. A percepção de que se eles decidissem dar continuidade à viagem, algumas perdas iriam acontecer. E agora, ele dirige a sua palavra ao capitão do navio. Paulo trata dessa questão e o verso de número 10 traz exatamente quais são as palavras do apóstolo Paulo, buscando orientar o capitão, o chefe do navio, de como eles deveriam proceder, porque havia uma convicção no coração do apóstolo, de que o certo a fazer era não sair dali. E as palavras são essas: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Se prosseguirmos, eu vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e a carga, e haverá perigo para a nossa vida. É interessante que muitas das perdas são atitudes inconsequentes e irresponsáveis, quando nós damos um passo em direção àquilo que nós, de alguma maneira, já conseguimos perceber que não vai dar certo. Já ouviram aquele pessoal que diz assim: olha, eu vou fazer isso, e outro vem e diz assim: olha, rapaz, isso não vai dar certo. Eu me lembro quando criança, naquelas coisas de brincadeira de rua, eu e meu irmão Cláudio, meu irmão mais velho, que já está com o Senhor, nós morávamos numa rua que era uma descida íngreme no bairro da cidade de Campinas, onde morávamos. E uma bicicleta que nós havíamos ganhado dos nossos pais, era uma bicicleta para os 2 filhos, não tinha recurso, era uma bicicleta berlineta, não sei quem se lembra da berlineta. E a berlineta, ela tinha o quadro dobrável, dobrava o quadro da berlineta, e ela tinha um parafuso, que você prendia o parafuso, porque a ideia da berlineta era facilitar o transporte. Quando você fosse viajar com seus pais, antigamente não havia essas SUVs, esses carros grandes. Você tinha que dobrar a bicicleta e colocá-la no porta-mala de uma Brasília, de um Fusca. E se o carro fosse bom, Caravan.
Mas essa bicicleta berlineta, com esse parafuso, um dia esse parafuso sumiu. Sumiu o parafuso. E a bicicleta agora já não conseguia ficar firme quando desdobrada. Mas, meninos, eu e o Cláudio decidimos desdobrar a bicicleta e pegar um pedaço de arame. Colocamos um arame, passamos pelo buraco aonde era o parafuso, passamos o arame, apertamos bem, apertamos bem, apertamos bem, apertamos bem. Fizemos, óbvio, coisas que meninos devíamos ter na época, 9, 10, 11 anos no máximo, e fizemos e usamos de toda a capacidade de um menino de 9, 10 anos para colocar arame numa bicicleta. Um menino da rua disse assim para nós: isso não vai dar certo. Olha esse negócio, o parafuso, porque quando a gente colocou o arame, o quadro ainda ficou meio manco. Lembre-se, a rua era íngreme. Bem, o meu irmão disse: você vai primeiro. Coisa de irmão mais velho. Disse: você vai primeiro. Falei: eu primeiro? Sim, você vai primeiro. E fui no início da rua. E comecei a descer com a berlineta. Quando a berlineta começou a trepidar com toda a erosão que havia na rua de casa, o arame começou a bambear. E de repente, o quadro da bicicleta começou a querer abrir. E meu irmão teve que entrar na frente da bicicleta, no meio de uma descida, para tentar me parar. Enfim, eu passei por cima dele, ele passou por cima de mim. A gente se arrebentou, se ralou inteiro, porque um menino da rua olhou a situação, viu um arame e disse: isso não vai dar certo, isso vai dar problema. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez. Ele olha a circunstância, vento contrário, está chegando no fim do outono, o lugar não é bom, a situação é difícil, é melhor a gente ficar por aqui, não vamos prosseguir. E então, baseado nessa história, eu queria compartilhar com vocês nessa noite alguns princípios simples, mas extremamente úteis, para que você possa evitar algumas perdas e alguns danos. Muitas das perdas e danos são causadas pela nossa insistência em fazer coisas que não deviam ser feitas. É a nossa teimosia. Teimamos em fazer a coisa sem dar ouvidos às pessoas certas. Em meio a muitas decisões que nós tomamos na vida, nós precisamos de ser guiados. Uma estrada mal sinalizada, imagine você numa rodovia, onde não há estradas sinalizadas dizendo a 500 metros, curva acentuada à direita. Sem a sinalização, sem a orientação da pista, a probabilidade de você entrar na curva com uma velocidade muito maior e vir a causar um acidente, ela é real. Assim também como uma orientação bem dada proporciona uma jornada mais suave. Um conselho errado, uma decisão errada, pode nos colocar numa rota de colisão e de muitas perdas. Infelizmente, por falta de direcionamento, nós corremos o risco de enfrentar jornadas da vida com muitas perdas e prejuízos. Eu já ouvi muita gente dizer assim: se eu tivesse dado ouvidos ao meu pai, se eu tivesse dado ouvidos à minha mãe, se eu tivesse ouvido o que o meu pastor, o meu líder me disse, eu teria evitado essa dor. Eu não precisaria estar passando por aquilo que eu estou passando. É por isso que Lamentações capítulo 3, verso de número 39, afirma de que o homem se queixa, senão dos seus próprios pecados. A maioria das perdas e dos danos que são causados na nossa vida, na nossa casa e para nós mesmos, são fruto da nossa própria desobediência. Existem 3 motivos que nos levam a enfrentar algumas tempestades e perder coisas que são evitáveis. Lembre-se, algumas perdas são inevitáveis.
Outras, entretanto, são totalmente evitáveis. A primeira coisa, e lembre-se, anote, sublinhe, faça bom uso dessa palavra para você colocá-la em prática na sua vida e, quem sabe, compartilhar com alguém que você sabe que está no meio de uma situação que você olha para essa pessoa, ele tem que tomar uma decisão e não sabe o que fazer. Primeira coisa está no verso de número 10 e 11 desse texto, que é Atos 27. Paulo dá o seu parecer, mas olha o que acontece no verso de número 11. O oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Ele deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Número 1, anota aí. Ouvir o conselho das pessoas erradas pode te levar a perdas severas. Provérbios 20, verso do número 18, diz de que os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Há um episódio terrível de um rei recém-empossado no trono, chamado Roboão. A narrativa está no segundo livro das Crônicas, capítulo 10, verso de número 1 a 19. Roboão era o único filho mencionado de Salomão que teve a oportunidade de dar continuidade à dinastia de Davi, o seu avô. As mesmas bênçãos, as mesmas promessas, Roboão poderia desfrutar. Ao invés disso, ele decide procurar conselho com as pessoas erradas. A história diz de que ele, ao invés de ouvir o conselho dos anciãos, que disseram: o seu pai colocou muito peso sobre o povo recentemente. Vamos tirar um pouco dessa carga, vamos aliviar um pouco. Isso vai ser bem para você, vai ser alegria para o povo. Bem, infelizmente, Roboão decidiu ouvir os seus amigos mais jovens. E ao ouvir a voz das pessoas erradas, colocou o seu reino, a sua credibilidade, por água abaixo. Eu preciso aprender a ouvir a pessoa certa. Em meio às decisões da vida, em meio às situações que eu estou enfrentando, eu preciso ter cuidado para ouvir o conselho de gente sábia, de gente que pode me ajudar a evitar a perder algumas coisas. No meio de uma jornada onde há um casamento vivendo uma instabilidade, no meio de uma tormenta, e alguém diz: não, eu estou decidido, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. O correto é você buscar o seu conselheiro, buscar o seu pastor, buscar o seu líder. Gente de oração, gente que teme a Deus. A distinção clara aqui das figuras, dos personagens do capítulo 27, principalmente nos versos 10 e 11, é que Paulo, sim, era um homem de Deus. O capitão do navio e o dono do navio não eram sensíveis à voz de Deus. Você tem que buscar conselhos em pessoas que são sensíveis à voz de Deus. Segunda coisa que o texto me ensina, que pode ser uma ferramenta extremamente útil para se evitar algumas perdas, é não cair no risco e na loucura de seguir o conselho da maioria. Olha o verso de número 12. Uma vez, estando em Bons Portos, o nome do porto era sugestivo, Bons Portos. Era uma enseada aberta, mas preste atenção no verso de número 12, na sua continuação. Um péssimo lugar para passar o inverno. Um péssimo lugar. Veja a circunstância, tudo ao seu redor estava mostrando: aqui não é bom, olha, aqui não... O lugar era péssimo. Mas olha o que o texto continua dizendo: a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali.
Como o lugar era ruim, a maioria decidiu ir. Segunda coisa que você precisa ter muito cuidado é não se deixar levar pelo conselho da maioria. Nem sempre a maioria tem razão. Principalmente quando depende de que tipo de maioria é essa. A maioria não acreditou na conquista de Canaã. Lembre-se, eram 12 espias. Só 2 acreditaram, Josué e Calebe. A maioria dos espias, 10, disseram, não tem jeito. Somos gafanhotos aos olhos deles. Eles são gigantes. Nem sempre a maioria está certa. A maioria disse que aquele que deveria ser condenado, e nós sabemos que isso é um cumprimento profético da vinda de Cristo, mas a maioria decide libertar Barrabás e prender Jesus. Durante muito tempo, na nossa igreja em Campinas, havia um senhor fantástico chamado Fausto Rocha. E ele usava de um livretinho que ele mesmo produzia, imprimia, e ele distribuía gratuitamente. E o título deste livretinho era: A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Você tem que tomar muito cuidado com a voz da maioria. Principalmente quando a maioria não teme a Deus, a maioria dos amigos da escola, a maioria dos amigos do trabalho, a maioria até de gente da família. Você tem que buscar a direção não da maioria, você tem que buscar a direção da voz de Deus. Às vezes a maioria vai querer convencê-lo de que o caminho correto é aquele, mas Deus tem sempre o caminho certo a nos mostrar. Terceira coisa que essa história nos ensina é de que uma das coisas que nós precisamos fazer para evitar perdas e danos na nossa jornada é termos a percepção errada do momento. Vá comigo novamente ao texto, só que agora no verso de número 13. O verso de número 13 diz: quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Vou ler de novo para você prestar bem atenção no que o texto está nos expondo. Um vento leve começou a soprar do sul, e os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente. E um vento com força de furacão, chamado Nordeste, algumas versões chamam de Euroaquilão, soprou sobre a ilha e nos empurrou para mar aberto. A terceira coisa que você precisa ter muito cuidado para evitar algumas perdas é fazer uma leitura correta do momento. A percepção errada do momento pode te custar caro. Mas talvez você diga: pastor, eu já tomei a decisão errada, eu já ouvi quem não devia, tudo aí que disse que não podia fazer eu já fiz, e agora? Bem, o bom é saber de que o nosso Deus é um Deus misericordioso, cheio de graça e de bondade. E por mais que a gente, em algum momento da vida, e você talvez esteja vivendo isso, ou já viveu isso no passado, assim como eu já vivi, teve situações da minha vida em que eu poderia ter evitado perdas terríveis e dores profundas, se eu tivesse simplesmente ouvido a voz de uma pessoa, tivesse ouvido a voz do meu pai, tivesse ouvido a voz de um amigo crente, eu teria evitado muitas coisas. Bem, mas infelizmente,
eu não agi coerentemente, eu agi precipitadamente, e a Bíblia afirma em Provérbios capítulo 19, de que não é bom agir sem refletir, e peca aquele que é precipitado. Como sair dessa situação, pastor? Porque agora o barco já estava no meio da tempestade. O barco já estava no meio de toda aquela agitação do mar. Primeira coisa, e agora já é uma segunda aplicação para esse texto, para te ajudar a olhar para esse momento que talvez você diga, eu perdi muita coisa, eu pus coisas a perder, e agora o que eu faço? Primeiro, lembre-se que a presença de Deus jamais nos desampara. Nos versos de número 22 e 23, mais à frente um pouquinho, quase que indo para o final do capítulo, Paulo reúne, aliás é verso 21, fazia tempo que ninguém comia, eles haviam tido que jogar tudo fora para evitar um naufrágio, porque as ondas eram terríveis, e preste bem atenção nesse texto, quando você toma decisões erradas, as perdas elas parecem que se tornam infindáveis, eles têm que jogar coisa para fora, jogar alimento para fora, não havia mais comida, e Paulo reúne a tripulação e diz, verso 21, os senhores deveriam ter me dado ouvido no princípio. Olha que fantástico isso. Os senhores deveriam ter me dado ouvido no princípio, e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e essa perda. Talvez você está assim, eu não deveria ter feito o que fiz. Eu não deveria ter falado o que falei. Eu não deveria ter saído de onde saí. Eu não deveria ter agido da forma como eu agi. E agora? Verso 22. Mas tenham bom ânimo. O navio vai afundar, mas nenhum de vocês vai perder a vida. Pois ontem à noite, o anjo do Deus a quem pertenço e ao qual eu sirvo, se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Quando as situações vierem, você se dizer, e agora? Primeiro, bom ânimo. Algumas coisas já foram. Perdeu-se. E agora, o que fazer? Lembre-se da bondade de Deus. Lembre-se do cuidado do Senhor. Lembre-se que é um Deus que faz nova todas as coisas. Ele é o Deus do recomeço. Ele tem o poder de pegar vidas dilaceradas, famílias dilaceradas, decisões insensatas. E quando você cai em si, porque a importância aqui é não insistir no erro, é dizer, eu realmente errei. Paulo os confronta dizendo, vocês deveriam ter me ouvido. E depois de ouvir uma palavra como essa, todos agora finalmente se sujeitam, se submetem ao conselho sábio e coerente que vinha do homem de Deus. As tempestades da vida, elas geram prejuízo, mas nós servimos a um Deus, que é o Deus que tem o poder de mudar a nossa história. Segunda coisa que o texto nos ensina, com as palavras que são testemunhos do próprio apóstolo Paulo, é de que havia um propósito por detrás de tudo aquilo. Deus pode usar até mesmo situações de insensatez da nossa parte para nos colocar numa posição que lá na frente possa vir nos favorecer. Paulo diz, não temas, não tenha medo, é preciso que eu compareça perante César. A âncora que sustenta o coração de Paulo em meio a essa tempestade, a esse tumulto tão terrível, é o fato de que Paulo sabia que Deus tinha um plano para a sua vida. Às vezes nós tentamos fazer coisas e agimos inconscientemente, de forma incoerente, que chegamos até mesmo a pensar, agora já não há mais esperança. Não há mais o que fazer. Eu tomei uma decisão, perdi tudo.
eu não devia ter saído do trabalho onde eu estava, eu não devia ter entregue esse ministério, eu não devia ter falado dessa maneira com aquela pessoa, eu feri o coração do meu filho dessa maneira. Saiba, Deus, na sua infinita graça e bondade, se você se submeter finalmente ao seu governo, ao senhorio de Cristo sobre a sua vida, Ele tem o poder de trazer restituição e, mais uma vez, buscá-lo, a centralidade do propósito que Ele tem para a sua vida. Lembre-se das promessas de Deus. Paulo diz, é importante que eu vá, tenha bom ânimo, eu confio que sucederá, e no verso de número 25, Paulo deixa isso claro, eu confio que vai acontecer da maneira como me foi dito, da maneira como Deus disse que faria, vai acontecer. Eu não sei como é que tem sido a sua jornada em meio à caminhada nesses dias que temos vivido. Eu não sei quais são as perdas que você tem enfrentado. Mas quem sabe essa palavra é uma palavra para te ajudar a compreender se essas perdas são aquelas perdas inevitáveis, que fazem parte da caminhada, não há nada que você possa fazer para ajudar, ou até mesmo para complicar, ou se você tem sido um autossabotador da sua própria vida. A sua teimosia, um homem de dura cerviz, uma mulher de dura cerviz, aonde você ouve Deus falar, aonde Deus aponta um caminho, aonde Deus coloca pessoas, aonde Deus mostra situações que todo mundo percebe que não é favorável, mas você insiste. Essa sua insistência, que às vezes você chama de persistência, nada mais é do que uma desobediência disfarçada. Paulo deixa claro a todos aqueles que estavam no navio, se vocês tivessem me dado ouvidos, nada disso tinha acontecido. Mas ainda é tempo de vocês voltarem a me dar ouvidos, porque o Deus a qual eu sirvo se fez presente, e Ele disse o que vai acontecer. Ninguém vai morrer, vidas não serão perdidas. É fato de que por decisões insensatas, algumas perdas agora não tem jeito, o navio vai afundar, a carga já foi jogada para fora, mas ainda é chance de você alinhar o seu coração, ouvir as pessoas certas, deixar de ser levado pela maioria. É aquela expressão popular que se diz, ele é Maria, vai com as outras. Que você seja alguém inclinado à direção da voz do Espírito Santo. Alguém que caminha em direção ao propósito central daquilo que Deus tem para a sua vida. E quando olhamos para o desenrolar do texto, a gente percebe que exatamente como Deus disse que aconteceria na vida do apóstolo Paulo, assim aconteceu. Ele chega no seu destino, ele chega no seu lugar aonde Deus disse que havia designado que ele chegasse. É assim que o capítulo 27 termina. E eu queria, nos versos de número 44, ler com você para a gente encerrar. Os outros, porque veio um vento, uma onda, despedaçou o navio inteiro, pedaços de madeira foram espalhados para tudo quanto é lado. E a Bíblia termina dizendo, os outros se agarraram às tábuas ou pedaços do navio destruído. Mas olha como é que termina o texto. Assim, todos chegaram à praia em segurança. Quem sabe você está assim, se agarrando em pedaços de tábuas, ou de algumas decisões, ou de sobras de um sonho que você seguiu uma inclinação errada, um conselho errado, você não soube agir, mas Deus, na sua infinita graça, quer poupar a sua vida, quer preservar você, quer te levar em segurança a um lugar de recomeço,
para que a partir dessa decisão, você agora não mais entre, e desculpe até a forma um tanto divertida de se dizer, mas que você não entre mais em nenhuma barca furada, mas que você entre no navio, o qual o comandante é Jesus Cristo. E é Ele quem te dá a direção, é Ele quem te mostra o caminho, o momento certo de levantar a vela, o momento certo de zarpar, o momento certo de encostar o barco, o momento certo de partir para um outro ponto. Porque, como diz a velha canção, que eu cresci com ela dentro da escola dominical, com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te ajude a encontrar sabedoria e direção na palavra e pela instrução do Espírito Santo, para que as decisões da sua vida, sejam ela em que esfera for, sejam dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero orar com você. Pai, nesta noite nós pedimos que esta palavra encontre abrigo no coração de cada uma das pessoas que tem acesso a ela. Algumas, quem sabe, em meio a decisões extremamente importantes. Decisões que vão mudar o destino, o norte, não só de uma pessoa, mas de uma família, de uma empresa. O futuro está dependendo de uma decisão. Escolhas erradas, como ouvimos na tua palavra, podem trazer prejuízos terríveis. Que o coração de cada um dos teus filhos e filhas estejam sensíveis à voz do teu Espírito. Coloca as pessoas certas no caminho delas. Pessoas que estão sensíveis e inclinadas em dar a direção que vem através da tua palavra. Tira as pessoas certas. Aliás, tira as pessoas erradas. Coloca as pessoas certas. Ó Deus, que os nossos ouvidos não estejam sendo levados pela maioria, mas que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor, para que a vontade boa, agradável e perfeita que Tu tens para a nossa vida se cumpra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.